Vamos voltar a falar sobre a escolha do novo Papa, agora também olhando com mais detalhes para o conclave. Está na ponta da linha com a gente, faz a gentileza de nos atender o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, que estava entre os 7 cardeais brasileiros incluídos na lista, participou do conclave, ainda fala direto do Vaticano e vai conversar com a gente aqui na Band News FM sobre como foi participar de todo esse processo tão importante. Cardeal, muito bem-vindo aqui à nossa programação. Obrigada pela gentileza de nos atender depois desse processo todo tão intenso, acompanhado de todo o planeta. Como é que foi essa experiência para o senhor? Queria que o senhor revelasse também. Recebeu votos? Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos os que acompanham a Band News FM. Você sabe que existe um segredo que a gente tem que jurar durante o conclave. Naturalmente que o desenvolvimento do conclave é conhecido porque se rege por um documento pontifício conhecido de todos. Mas foi um clima muito bom, um clima de profunda comunhão, uma busca de entender como a igreja se encontra, como a realidade do mundo se encontra, e também buscarmos, assim, nos encontros que antecederam ao conclave como tal, encontrar a pessoa o bispo que nós achávamos que poderia conduzir a nossa igreja. E chegamos à votação e à conclusão com, então, o nosso Papa Leão XIV agora. Muito se falou também sobre o tempo de escolha do Papa, que foi um pouco menor, né, do que a média, do que os especialistas estavam prevendo. E também muito se falou sobre a articulação antes, logo a chegada ao Vaticano, muitos cardeais que não se conheciam. Toda essa articulação aconteceu mesmo, cardeal? O que o senhor pode trazer para a gente? Realmente muitos de nós não nos conhecíamos, mas isso não significou não poder se conhecer. Nós tivemos oportunidade de nos ouvir nos encontros que antecederam ao conclave e também nos momentos de intervalo, de conversarmos, de nos encontrarmos e sempre de novo pensando o bem da igreja. Não é assim uma questão política, tem política no sentido do bem comum, do bem da igreja, nesse sentido de buscarmos alguém que nos ajudasse a encaminhar a vida da igreja. Mas esses conchavos, isso não existe. Não é aquele filme, O Conclave, que nós já assistimos. Não se tratava disso, se tratava de algo para nós cardeais muito mais sério, e nós também tivemos momentos intensos de oração. E começamos o conclave com um momento de oração. Nós entramos na Capela Sistina, cantando a ladainha de Todos os Santos, depois cantamos o Veni Creator, que é um hino tradicional da igreja, invocando o Espírito Santo, sempre nessa tentativa de nós nos abrirmos e nos deixarmos guiar e assim encontrarmos a pessoa que fosse mais apta. E creio que chegamos a um bom resultado. Hoje tivemos um encontro com o Papa Leão XIV, só nós cardeais com ele, foi um momento assim de muita proximidade, de muita espontaneidade, ele querendo ouvir os cardeais, o que podemos fazer em conjunto, como trabalharmos em conjunto, como servimos melhor a igreja, como cardeais com ele com os cardeais. Foi um momento hoje muito rico. Eu acho que estamos bem encaminhados. O senhor decidiu o seu voto mais em cima da hora? Quando que o senhor decidiu o voto, cardeal? Não dava um nó na cabeça pensar em tantos nomes? Na realidade, eu conhecia o então cardeal Prevost. Nós pertencíamos a um grupo de trabalho pós-sinodal e também estive com ele no sínodo. Nós tivemos 2 sessões do sínodo, 2023 e 2024. Então, houve oportunidade de nós nos conhecermos. Ele pediu um momento de conversa no ano passado para encaminhamento das nomeações que eram necessárias. Quer dizer, eu o conhecia de perto e conversando, trocando ideias com outros cardeais, eu até disse, olha, talvez uma pessoa que pudesse nos ajudar
seria o cardeal Prevosto. E esses diálogos, eles vão acontecendo durante o tempo todo de preparação. Quer dizer, eu já o conhecia, admirava as qualidades dele, um homem que sabe escutar muito, mas um homem que tem decisões. E é um homem, assim, muito próximo. É um homem com uma preocupação muito grande com a evangelização, uma preocupação muito grande com os pobres. E isso me fez ver que ele poderia ser um dos candidatos. O que é que passa na cabeça dos senhores no momento do anúncio de quem foi o escolhido o próximo Papa? O senhor citou o filme Conclave, disse inclusive que não é como naquela situação, mas a gente assiste e fica imaginando. Sim. Tem uma cena muito simbólica, né, que um dos cardeais ele fala para os outros, né, olha, se eu for eleito Papa, eu vou fazer dessa forma e dessa forma. E um outro comenta, nossa, do jeito que ele fala, né, parece que não quer ser Papa, né, de tão autoritário. E aí um terceiro fala assim, mas ainda bem que ele não quer, porque a gente fica preocupado é com quem deseja muito essa função. É um pouco disso? O que passa na cabeça na hora da decisão? Será que sou eu? Não me passou pela cabeça ser um possível candidato, não me passou pela cabeça. Eu pensei no bem da igreja. Papa Francisco vinha de um momento extremamente rico à frente da igreja. Ele fez tanto bem à igreja, mas também ao mundo. Se existia uma liderança no mundo hoje, era Papa Francisco. E isso sempre de novo vinha na mente, quem poderia ser? E eu penso que a preocupação, a maioria dos cardeais com quem eu conversei, essa era a preocupação. Não era preocupação de conchavo, não era preocupação de favor daqui, favor dali. Isso tudo é um imaginário muito grande. Nós tivemos momentos, como eu já disse, momentos de muita oração. E durante o conclave como tal, tivemos momentos de silêncio, momentos de meditação. Então, tudo isso foi ajudando e, na medida em que as votações foram acontecendo, foi então eleito Papa Leão XIV. Quais serão os maiores desafios para o Papa em relação à Igreja Cardeal a partir de agora? Penso que um dos elementos que deve preocupar o Papa é de como ser presença do Evangelho na realidade que vivemos hoje. A realidade que vivemos hoje é muito diferente de anos atrás. Hoje temos toda a questão, por exemplo, da inteligência artificial, que é uma questão não de fé em si, mas é uma questão ética, uma questão que preocupa. Mas é uma questão também que tem a ver com o trabalho. Quantas pessoas certamente poderão perder o trabalho? E ele hoje, dizendo para nós o motivo por que escolheu o nome Leão, justamente de Leão XIII, foi o Papa que, por primeiro, publicou uma encíclica, um texto, mostrando a preocupação da Igreja em relação à questão do trabalho. E nós teremos muita dificuldade com o trabalho diante da inteligência artificial, tornando quase tudo artificial, a mão de obra se tornando artificial e já não mais exigindo da presença humana. É claro, a presença humana sempre vai ser necessária. E ele deu esse motivo hoje, e isso corresponde com o tempo. Como sermos essa presença? Mas como sermos essa presença onde cada vez mais o pensamento da técnica está presente. Não dos tecnológicos, não do celular, do computador, desses elementos, mas de um pensar onde tudo é técnica, onde se aperta um botão e se faz. A vida humana não é assim. A vida humana não muda apertando um botão. A vida humana, nas suas buscas, nas suas anseias, não muda tomando um comprimido. Quer dizer, como a igreja está presente nesse mundo que um filósofo, o Heidegger, chamou de mundo da ciência e da técnica. Não é a ciência ou a técnica, mas esse modo de pensar onde tudo pode ser calculado, onde tudo pode ser resolvido e os dramas humanos já não existem mais, as buscas não existem mais. A busca humana sempre vai existir, talvez até possa, no mundo atual, aumentar o vazio existencial. Vamos ver como vamos caminhando. Já existem várias alertas
de cientistas mesmos preocupados com essa realidade, mas também o Papa Francisco já nos havia alertado para alguns elementos. Eu creio que o atual Papa terá que enfrentar essa questão e não enfrentará sozinho. Como o Papa Francisco, também ele vai saber ouvir cientistas, vai ouvir teólogos, vai ouvir pensadores, filósofos. Como o Papa Francisco, os outros anteriores, ele também vai saber trabalhar em equipe. O Papa tinha uma viagem marcada aqui para o Brasil, né, Cardeal, que precisou ser adiada. O senhor vai convidá-lo para vir aqui ao nosso país? Olha, um outro dos nossos cardeais já brincou. Como você sabe, nós estaríamos em reunião dos bispos no Brasil e ele era o pregador do nosso retiro. E depois de Aparecida, ele ia até Salvador. Ele queria visitar lá, que Dom Sérgio e ele se conhecem devido ao trabalho no dicastério para os bispos. E o Dom Sérgio já brincou para ele, se não veio como cardeal, pode ir como Papa. Vamos aguardar. É claro, existem tantos compromissos do Papa agora pela frente, especialmente agora que estamos no Ano Santo, o Ano da Esperança, tem muitos compromissos pela frente, mas um dia certamente irá ao Brasil. Eu estou dizendo irá porque eu estou em Roma e vocês aí no Brasil. Sim, sim. O cardeal conversa com a gente direto do Vaticano. E, cardeal, para encerrar, o senhor acredita que será, de fato, um papado de continuidade? Continuidade como continuidade no sentido de uma busca de viver o Evangelho, de ser uma presença de justiça, de ser uma presença de fraternidade, de ser uma presença de solidariedade, de ser uma presença samaritana, de ter o cuidado para com os pobres, ter um cuidado com o meio ambiente, uma ecologia integral, nesse sentido. Agora, cada Papa tem a sua personalidade, tem o seu jeito, tem o seu passado, tem a sua tradição, seja ela familiar, mas ele também, por exemplo, é religioso, tem a tradição agustiniana. Santo Agostinho foi um grandíssimo pensador, talvez um dos maiores pensadores que a igreja teve. Ele vem dessa tradição e, é claro, também vem da missionariedade. Foi um missionário muito tempo no Peru. A diocese dele era uma diocese bastante exigente em termos da presença da pobreza, das necessidades materiais das pessoas. Isso tudo vai moldando a personalidade, a pessoa, mas vai moldando também o bispo. E, é claro, ele esteve 2 anos só aqui na Cúria Romana. Isso certamente o ajudará a compreender a dinâmica da Cúria Romana e também ajudar a Cúria Romana a estar cada vez mais a serviço das igrejas, ou como nós chamamos, das dioceses prelazias. O senhor falou de moldar a personalidade, cardeal. O Papa se identifica mais como americano ou peruano pelo trabalho que realizou por 2 décadas também na América Latina? Olha, os contatos que eu tive com ele e o modo dele durante o sínodo e agora também no pré-conclave, eu penso que ele já é muito latino-americano. O modo de pensar, o modo de dizer, o modo de estar ali, é um modo de quem está pronto para servir, sabe escutar muito, mas sabe também dizer as coisas. É um homem poliglota, sabe muitas línguas e se expressa bem em muitas línguas. Eu tenho a sensação de que elegemos um Papa americano, mas ele tem um modo de ser muito latino-americano. Como é que o senhor definiria a personalidade dele? E então, muitos especialistas falam num Papa, num cardeal que era muito discreto. Como é que o senhor definiria a personalidade do Papa? Um homem simples, perspicaz, de escuta, de decisão, de trabalho em equipe. É um homem manso, mas é um homem que sabe dizer as coisas de maneira apropriada. Eu creio que elegemos um grande Papa. Mas o futuro dirá, e é claro, o próprio ministério vai moldando a pessoa também
no exercício do próprio ministério, no caso, o ministério de Pedro.